Olá, irmãos, bom dia, graça e paz a todos vocês que acompanham sempre a programação aqui do nosso devocional diário, que é apresentado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Estamos de volta com nossa meditação na palavra do Senhor. Hoje, amados irmãos, nós vamos meditar no capítulo 9, do livro de Números. E nesse capítulo nós vemos duas cenas bastante importantes e complementares. Primeiro, porque o povo celebra a Páscoa no deserto, depois já da saída do Egito, e agora, como uma memória de redenção, Deus ordena a celebração durante o período no deserto. E em segundo lugar, o povo vai aprender a se mover guiado pela nuvem e pelo fogo, demonstrando aí uma direção diária do Senhor. Deus nos chama também a manter viva a memória do que Ele fez e a obedecer o seu ritmo no nosso caminho pelo deserto. Vem comigo, vamos ler Números capítulo 9, versículos 1 ao 5, para dar a base aí ao nosso devocional diário. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do dia 14 deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa, e eles o fizeram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do dia 14 do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Amados, essa Páscoa foi celebrada no primeiro mês do segundo ano após o êxodo, após a saída do Egito. E traz aqui uma referência importante, porque mesmo no deserto, a ordem do Senhor ela é clara, Celebrem a Páscoa. Essa redenção, essa memória de redenção, porque a Páscoa ela é memória de redenção, ela deveria ser lembrada em qualquer estação. É claro que hoje, para a igreja, no momento já vivendo sob a nova aliança, nós celebramos como memória da redenção a ceia do Senhor. Jesus estabelece isso no momento em que está pela última vez reunido com seus discípulos antes da crucificação. Então, aquilo que a Páscoa simbolizava para o judeu, a ceia do Senhor simboliza para a igreja. Então, amados, é importante frisar isso, porque nós vamos ver como Deus dá importância a esses pontos de lembrar, de memória aquilo que Ele fez. Deus quer que nós nos lembremos, por isso ministramos a ceia, por isso sempre estamos nos aproximando da mesa do Senhor, a título de lembrança, de recordarmos o que o Senhor fez, a nossa redenção. Agora veja, havia ali um pequeno problema, porque haviam muitas leis acerca da pureza,
e alguns poderiam estar impuros no momento da realização da Páscoa, talvez um contato com algum morto, não é? Aqueles itens que tornariam alguém cerimonialmente impuro, portanto não poderia participar da Páscoa. Então Deus prevê aí uma segunda oportunidade, né? Era chamado Pesach Sheni, que era uma segunda chance, né? Quem estiver impuro ou quem estiver em viagem no momento da celebração da Páscoa poderia celebrar no segundo mês, também no dia 14, né? Isso traz para a gente grandes lições. Primeiro, que Deus é santo e Ele também é misericordioso. Ele não banaliza a santidade, mas cria um caminho de graça para aqueles que desejam sempre obedecê-lo. Então, ali havia uma responsabilidade pessoal para com a Páscoa, né? Quem pode, isso está no versículo 13, né? Quem pode e não quer celebrar, peca por desprezo, né? Desprezo àquilo que é sagrado, àquilo que é instituído pelo Senhor. Então, preste bem atenção, porque há princípios que não devem ser simplesmente negligenciados, né? Por capricho ou por relaxo, né? Ou por preguiça, seja lá qual for o seu motivo, né? Quem pode e não faz, peca por desprezar o que é sagrado. Celebrar a redenção não era opcional para o povo, era uma ordenança, né? E Jesus nos deixa também, né, como um memorial a ceia do Senhor, de modo que possamos relembrar a redenção. Ele, claro, não institui que ela deva ser realizada todos os meses, né? Ou uma vez ao ano. Ele celebrou por ocasião do feriado da Páscoa, ressignificando, né? A Páscoa, ressignificando com a ceia do Senhor. Mas o importante é que, havendo condição e possibilidade, você participe da ceia do Senhor, né? Seja à distância, como alguns irmãos têm feito, no momento da consagração do pão e do vinho, em suas casas, né? Devidamente instruídos, orientados a fazer esse pão, a separar o vinho, a porção para isso. E o Senhor, Ele preenche os céus e a terra. O mesmo Deus que está na igreja está ali com os irmãos que não há possibilidade de estar na igreja e, portanto, pela distância, né, em outras cidades, acabam participando e tomando a ceia junto conosco, né, aí como se estivesse conosco na igreja. Então isso é uma forma de você não estar desconectado, né, ao corpo, porque isso também traz memória de redenção. Então pense nisso, se você não pratica, ou se você está afastado, né, da ceia, é um bom momento, né, para pensar um pouquinho, refletir, acertar sua vida com o Senhor e retomar a sua caminhada, né? Retomar a sua caminhada, religar a si mesmo na ceia do Senhor e poder participar com a igreja deste que é um cerimonial de memória, né? De memória ao que Cristo fez por nós. Agora, nós vamos ver um outro ponto importante aqui nesse capítulo 9. Você pode depois ler ele inteiro e deve, né? Para tirar o contexto e entender certinho, né? O que a palavra está ensinando. O ponto aqui é a nuvem que guia o povo e o povo obedece, né? A nuvem cobria o tabernáculo de dia. À noite ela tinha a aparência de fogo. E o povo acampava e partia por ordem do Senhor. Às vezes em um dia, às vezes em muitos dias, né? Um mês ou até um ano. Mas o importante é mover-se tão somente com a ordem do Senhor.
O importante é essa maturidade espiritual de aprender o ritmo de Deus, para quando Ele mandar parar, você parar. E quando Ele mandar partir, então você parte. Isso é de muita importância, né? Que nós aprendamos a manter esse ritmo, o ritmo do Senhor, e não o nosso. Jesus chega a dizer, não seja feita a minha, mas a tua vontade, quando orava ao Pai, né? Então, da mesma forma, que nós possamos aprender a obediência de modo a querer satisfazer a vontade do Senhor. Como vocês já perceberam, esse capítulo, Cristo está nele, né? Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Isso, Paulo fala disso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Nele lembramos e participamos da redenção de forma plena. Lucas capítulo 22, versículo 15 diz assim: e disse-lhes, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Olha a importância desse cerimonial, gente. A gente não pode menosprezar, não é? Mas é a ceia que salva? É claro que não. Você precisa lembrar-se disso, não é? A salvação é pela graça, mediante a fé. É o sacrifício de Cristo na cruz. Mas a ceia tem uma relevância tão maravilhosa na vida do cristão, porque ela relembra o que Cristo fez por nós. Ela relembra a nossa redenção. Então, quando Jesus fala, olha, esse é o sangue, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Ali ele demonstra a importância e a relevância dessa memória, desse cerimonial de memória que ele está estabelecendo ali por ocasião da Páscoa, né? Então veja, no deserto esta nuvem e o fogo apontam para a presença que guia, a presença de Deus constante, que guia e que conduz o povo, né? Em Cristo e pelo Espírito Santo é que nós somos conduzidos. João capítulo 8, versículo 12 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz assim, porque todos os que são guiados por Deus, ou guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ele é a luz que ilumina o caminho no deserto. Amados, vamos revisar aqui o que aprendemos? Deus ordena que a redenção seja lembrada regularmente, mesmo em tempos difíceis. A santidade de Deus pede pureza. Sua misericórdia oferece sempre uma segunda chance. Vida com Deus é obediência ao seu ritmo, seu aqui,
ao ritmo dele, né? Parar e partir à sua voz e não à nossa ansiedade. Amado, celebre o Evangelho. Celebre o Evangelho regularmente. Não deixe a memória da cruz esfriar. Participe da ceia com reverência e alegria. Abrace a graça restauradora. Se você perdeu uma estação por impureza ou distância, volte. Deus abre as janelas de retorno para você. As portas, as janelas estão abertas. Disciplina, tenha disciplina na escuta. Crie hábitos diários de oração, de ouvir a palavra, de ler a palavra, de discernir quando parar e quando avançar, não é? Ajuste aí sua memória ao ritmo de Deus e Ele te fortalecerá. Querido Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. Pai, Tu tens sido tão bom para nós. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu és a nossa redenção. Quando proveu Cristo para morrer na cruz por nós e nos garantir o acesso a Ti. E é por meio dele que nos aproximamos do Teu trono de misericórdia nesta manhã, agradecendo-Te e Te louvando pelas bênçãos celestiais que o Senhor nos tem dado. E agora, Pai, eu peço a Ti que o Senhor fortaleça a nossa fé a cada dia, que o Senhor nos ajude na caminhada a entender a voz do Senhor, quando devemos parar e quando devemos avançar. Senhor, nos dê força para vencer as nossas próprias tentações e pecados, que nós possamos a cada dia mais agradar ao Senhor com nossas vidas, com nossa maneira de viver. Em nome de Jesus, que o Senhor possa se agradar de cada um de nós e que possamos cada vez mais termos um relacionamento íntimo e pessoal contigo, dia após dia. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Estamos hoje já na sexta-feira, dia 15, né? Então, retornamos aí com a programação no dia 18 desse mês, segunda-feira, porque amanhã a programação é o culto aqui, né? Na Igreja Unidos em Cristo Curitiba. Amanhã, 19 horas, você é convidado a participar conosco desta programação, desse culto aqui em Curitiba, no Paraná. E domingo, 9 horas da manhã, nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, estamos ansiosos, né, em dar continuidade aí ao estudo, à meditação nas cartas de Pedro. Não perca, já começamos na semana passada, daremos continuidade aí esta semana. Vem conosco participar desse final de semana de bênçãos na presença do Senhor. Aproveita, deixa aí o seu like, compartilha, comenta à vontade aí no canal, seu nome, a cidade de onde você está participando, comente aí à vontade e que Deus te abençoe. E até a nossa próxima transmissão aqui, o Senhor permitindo. Até lá, um abraço fraternal.